Olá pessoal, estamos aqui hoje respondendo algumas perguntas que nós tivemos aqui durante o nosso aulão do dia 21 de julho, dia 21, a gente teve nosso aulão e algumas perguntas ficaram aí no ar, não deu tempo de responder, então hoje nós estamos aqui de volta para poder elocubrar, sanar, responder a essas perguntas, tá bom? A primeira pergunta que perguntaram pra gente é a seguinte: qual a vantagem de aplicar na bolsa e qual o nível de risco? Primeiro, a vantagem de você aplicar na bolsa é porque você tem aqui a questão da liquidez. Então vamos supor que vamos fazer um paralelo com o imóvel, tá? Vamos supor, se você quiser comprar um imóvel, por exemplo, você tem 100 mil reais que quer comprar um imóvel. Aí você comprou um imóvel com 100 mil reais, tá? Se você precisar de dinheiro no meio do caminho, tá? Ele vai estar lá se valorizando e tudo mais. Mas se você precisar, por exemplo, de vender o imóvel no meio do caminho, você não tem como vender só um banheiro, um quarto, uma sala. Tem que desfazer do imóvel todo. E ainda tem os custos, né? Eventualmente, se tiver um corretor de imóveis, ou então, se você faz a escritura, né? Você fazendo a escritura, precisa ir lá com um cartório e tudo mais, aquela coisa toda. Então, você tem esses custos adicionais, tá? E a questão da liquidez. Na bolsa, se você depositar 100 mil e você quiser sacar 10, 50, 20, 30, você consegue. Então você tem essa vantagem da questão da liquidez, tá bom? Da mesma forma, se você coloca 100 mil e quiser sacar o lucro, você também consegue. Então, você coloca 100 e saca 20, e teve 20% de lucro, você depois consegue sacar os 20 e deixar os 100 lá. No imóvel também isso é um pouco mais difícil. A outra questão é o seguinte, é a relação do retorno. Então, o que a gente vê hoje é que a Bolsa de Valores ela tem um potencial, não estou dizendo que ela vai se valorizar, mas ela tem um potencial de valorização maior do que outros ativos. Ah, Luiz, mas eu tenho alguns imóveis e tal. Então, beleza, eu estou falando que é só o potencial. Existem imóveis que dobram de valor de um ano para o outro? Sim, tá? É só porque é a questão de entre liquidez e a valorização no tempo. E perguntaram assim o seguinte: na bolsa, e qual é o nível de risco? Qual é o nível de risco que a bolsa tem? O nível de risco é, de fato, se a gente pega uma crise como essa que aconteceu, ou se a empresa que você está investindo, ela passa por um momento de dificuldade, que as vendas, ou então os custos se elevem muito, e aí a empresa as ações dela acabam caindo. Então, é um risco que tem. Ah, Luiz, a empresa pode correr o risco de quebrar ou perder tudo? Pode, isso é difícil? Mas acontece sim de você às vezes perder tudo, porque a empresa quebrou, tá? Acontece e não tem FGC e tudo mais, então isso seria uma desvantagem, tá? Mas o risco que a gente vê basicamente olha, essa foi acho que a pior crise aí dos últimos anos em termos de queda no curto prazo, então a gente viu aí que chegou a cair 50%, então você teria para um aporte de 100 mil, teria aí menos 50%, teria 50 mil reais, tá bom? Do pico máximo lá em fevereiro até o fundão no dia 23 de março de 2020, tá bom? A outra pergunta que foi feita é a seguinte: qual é a análise mais completa? Análise técnica ou análise fundamentalista? Olha, a gente aqui não tem por definição ou por tradição utilizar análise técnica como ferramenta, como a escola de tomada de decisão. Todas as nossas decisões são exclusivamente tomadas via análise fundamentalista. Nós entendemos o business da empresa, nós entendemos o negócio que ela faz, o mercado que ela está inserida, a relação que ela tem com os stakeholders e tudo mais. E o gráfico a gente usa só para saber o momento. A gente não tem uma perspectiva de análise gráfica. Então a gente aqui é a casa de análise fundamentalista com ênfase no value investing, tá? A outra pergunta é com relação às perdas no mercado de ação, que é a pergunta seguinte: as ações se recuperam no próprio mercado de renda variável, as perdas e ganhos, né, no caso a recuperação, e o mercado de renda fixa chegou ao fim para se investir? Então é uma pergunta que tem um pouco a ver com renda fixa e renda variável, porque tem muito analista, muita gente que fala, muito assessor e tal, que a renda fixa acabou. De fato, a gente entende sim que a renda fixa hoje no Brasil é o seu movimento, a gente vê até ao redor do mundo, que as taxas de juros baixas
principalmente da renda fixa, elas parece que vieram para ficar. Então a gente vê que o Brasil está na convergência de outros países. Isso não quer dizer que se o Brasil não fizer as reformas, se o Brasil não fizer o dever de casa, os juros provavelmente no futuro, se não o Brasil não caminhar para um ciclo virtuoso de crescimento, um ciclo virtuoso de prosperidade, os juros sim podem voltar a subir. Mas isso depende de uma série de fatores. Mas o que a gente enxerga é que juros em torno de 20% ao ano, 30% ao ano, como já aconteceu no passado, a gente acha que isso não seria uma realidade tão próxima daqui para frente. Tá? A gente acredita que os juros podem vir a subir, 5%, 6%, depende da condição econômica do momento, mas aquela coisa descontrolada de uns anos atrás, a gente acredita que não venha a acontecer mais. E aí, fazendo a mudança, fazendo o shift, né, para a renda variável, a gente entende que assim, o Brasil, até então, o CDI sempre ganhou da Bolsa. No longo prazo, se a gente olhar nos prazos de 20 anos, o CDI deu mais que a Bolsa. E isso, então, fez com que muita gente ficasse mal acostumada, acomodada ali com o CDI, né, com a renda fixa. Só que agora o cenário mudou e a gente talvez não tenha mais esse diferencial tão grande do CDI. Agora a Bolsa é a que surge com a grande potencial de valorização. Então, para investimento, a Bolsa, a gente entende, para aumentar o patrimônio, né, a Bolsa sim é um veículo que de fato consiga aumentar seu patrimônio. E a renda fixa seria aquele investimento para você manter como reserva ou manter ali como uma proteção para alguma eventualidade que venha a ocorrer ao longo da sua vida. Então a renda fixa hoje, ela não seria encarada de fato como um investimento para expansão, e sim para proteção e manutenção do capital, tá bom? A expectativa, perguntaram sobre uma coisa mais específica sobre a Oi. Qual é a expectativa para a Oi? Assim, a Oi, as ações da Oi, né? E também com a negociação, o que pode acontecer com a Oi caso ela venha a ser vendida fatiada. Olha, a situação da Oi é uma situação complicada, que depende de diversas etapas de cumprimento, diversas formas de se analisar. A situação da Oi está em recuperação judicial, ou seja, quando a empresa fica sem pagar os credores. A dívida da Oi é uma dívida muito grande, mas ela também é uma empresa que tem ativos. Esses ativos também são muito grandes. Só que, como a empresa, a situação econômica da empresa foi se deteriorando ao longo do tempo, o que aconteceu? A Oi, ela chegou próxima da falência, dadas as condições, né, econômicas dela, como a gente propriamente já falou aqui. E aí, a situação dela hoje é a seguinte: a gente tem a Oi dividida na parte de telefonia móvel, telefonia fixa, internet e também a parte de dados e transmissão de dados aí. Então ela está basicamente nessas 5 linhas de negócios que eles têm lá dentro, e algumas dessas linhas vão ser não digo que vão ser vendidas, desculpa. Elas têm a possibilidade de ser vendidas. Então, algumas empresas como as concorrentes, Vivo, Claro, a NET e tudo mais, já colocaram propostas para adquirir a unidade móvel. Uma outra empresa fez uma proposta para adquirir a unidade de fibra ótica, né, de transmissão de dados. Então, assim, a situação da Oi é uma situação complexa, tá? E o nível de risco também reflete isso. Então você vê oscilações muito grandes. A Oi sobe 20%, 30% no dia, cai 10%, 15% no outro. Então o risco é maior. E o que é o risco? São justamente essas oscilações. Um dia sobe 30%, no outro dia cai 20%, no outro dia sobe mais 10%, depois sobe mais 10%, e depois cai 30% no outro dia. Isso é o nível de risco dado o contexto que a empresa está inserida. Quais são, a outra pergunta aqui, pergunta com relação ao que é importante, quais são as informações importantes na hora de se avaliar uma empresa. Essa é uma pergunta um pouco também difícil de responder, por quê? Existem diferentes etapas de nível de investidores. Tem aqueles investidores que estão entrando na bolsa agora, tem aqueles investidores que já iniciaram, já pegaram a crise e tudo mais, tem aqueles investidores que já investem há anos, e assim, não é o certo nem errado. Tem investidor que ganha dinheiro com análise técnica, análise gráfica, tem investidor que ganha dinheiro com análise fundamentalista, tem investidores que ganham dinheiro com curto prazo e nunca mais voltou e sempre fica esperando um momento para poder entrar e sair. Aí não tem um certo, não tem errado.
eu vou responder essa pergunta com base na nossa visão, forma de análise, que é a análise fundamentalista, tá? Então é o seguinte, o mercado, ele costuma sempre analisar algumas coisas. A gente já viu que tem uma correlação fortíssima, por exemplo, para o lucro líquido das empresas. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode colocar aqui em pauta é o seguinte: se a empresa ela traz lucro, a primeira conta, isso é para o investidor iniciante, se ela dá lucro. A segunda coisa é o seguinte: se a empresa ela tem uma estrutura no qual os agentes enxergam essa empresa como uma empresa que de fato ela não se envolve em causas ambientais, não tem muitos problemas trabalhistas, né, o contencioso grande, se ela tem produtos e serviços nos quais as pessoas admirem, tem uma marca que você admira, que você goste, né, e é entregue aquilo que justamente os consumidores, né, os agentes como um todo esperam dela. Então, se a empresa dá lucro e ela tem todo o entorno dela uma imagem de uma boa empresa e tudo mais, já auxilia bastante, já ajuda bastante a tomada de decisão. É óbvio que tem outras coisas que são mais importantes. A gente pega, por exemplo, vamos pegar o exemplo claro da Eternit. A Eternit é aquela empresa que produzia telhas de amianto. Aí um belo dia chegou lá o governo e falou: olha, isso é cancerígeno. Não foi o governo, foi alguma instituição de saúde e tudo mais, falou: olha, isso é cancerígeno, dá problema e tudo mais, cancela o amianto. E aí a empresa teve que parar, por exemplo, de produzir as telhas, e a empresa quase veio à falência, né? Então, assim, esse é um caso no qual o produto que ela vende, ele foi deixado e teve que ser parado de produzir. E a gente tem sempre que pensar, por exemplo, no futuro. Então, fazer algumas análises pensando, vislumbrando o futuro. Muita gente diz que, por exemplo, a Coca-Cola, o McDonald's estão com os dias contados. Por quê? O produto que eles produzem já tem uma série de estudos falando que causam infarto do coração, que causam câncer e por aí vai. Diversas doenças aí. Então, até essas empresas já têm começado a voltar os seus produtos para uma linha mais saudável, uma linha mais que tenha a pegada mais como a gente fala, mais saudável mesmo. O que traga menos riscos, menos potássio e por aí vai. Então, a gente entende que isso é um processo, né, e a capacidade da empresa dela se reinventar dado o contexto. Então, assim, ninguém duvida da capacidade da Coca-Cola, ninguém duvida da capacidade do McDonald's de se reinventando, né, ao longo do tempo. Então, se a empresa tem uma reputação, se ela conseguiu, o histórico dela depõe a favor, que ela conseguiu, em diferentes contextos econômicos, prosperar, é mais provável que, para frente, ela também consiga fazer a chave dela virar. Então, isso aí é uma coisa que a gente enxerga bastante. Então, combinar, se a empresa é lucrativa, se ela tem um contexto que o mercado que ela está inserida é um mercado em expansão, se ela consegue capturar boas práticas, né, de mercado, se ela é bem quista, né, pelo meio, isso aí já ajuda bastante a você estar investindo numa empresa para não estar se envolvendo com coisas que vão te dar prejuízos aí no longo prazo, tá bom? Temos uma pergunta aqui com relação a quantos pontos a gente imagina que a Bolsa possa chegar no final do ano. É uma pergunta sempre difícil, é futurologia, né? Mas com base, por exemplo, no contexto que a gente está vivendo, na questão da retomada da economia do Brasil e tudo mais, a gente entende que a Bolsa, ela se zerar, ou seja, se ela chegar aos 120 mil pontos, ela tem condição de andar mais entre 10% e 20%. Por quê? Porque o Brasil, ele já vinha saindo de uma crise, isso é a nossa visão, tá, pessoal? Então a gente entende que a Bolsa ela pode andar mais 10%, 20%, por quê? O Brasil já vinha saindo de uma crise, então a gente já estava fazendo algumas reformas, já estava no contexto das reformas, da reestruturação da nossa economia. E com isso, com a pandemia vindo, a gente enxerga que
o Brasil se preparou um pouco e começou a se mexer para poder fazer as bases econômicas. Então a gente já vê que a inflação não é uma coisa que preocupa, a gente vê que o balanço de pagamentos não é uma coisa que preocupa, a gente vê também que taxa de juros é uma coisa que não preocupa. Então a gente vê que esse cenário torna-se benéfico, né, para poder haver a migração, como a gente já falou ali atrás, da renda fixa para a renda variável. Então o Brasil hoje, a gente vê que basicamente aí tem em torno de R$1 trilhão em poupança e fundos de renda fixa. Que se 10%, 20% desse valor vier para a Bolsa, ela naturalmente vai ficar um pouco mais cara porque não tem para onde, não tem escapatória. Então a gente está vendo um movimento, em dezembro de 2019, a Bolsa tinha 1.600.000 investidores ativos. Hoje, agora em julho de 2020, nós temos aí 2.600.000. Isso provocou um aumento do número de negociações, de 10 bilhões, a média 10, 12 bilhões em dezembro de 2019, para 30 bilhões agora, aproximadamente, aqui em julho de 2020. Então, assim, a gente já vê que essa migração já começou a ocorrer e é por isso que a gente acredita que a Bolsa tenha condições não só de zerar esse ano e ficar entre em torno de 10%, 15% positivo, o que daria patamares em torno de 130, 140 mil pontos. Mas a gente também sabe que o contexto não é fácil. Até uma outra pergunta que foi feita foi com relação à recuperação da economia, se será em V ou em W. A gente ainda acredita que vai ser uma recuperação em V, mas a gente também entende que o risco do coronavírus voltar, né, do Covid-19 voltar até a segunda onda, ele é latente. Então, se precisar fazer novos lockdowns, a economia vai ser penalizada e aí fica mais difícil ser um V e pode ser mais um W. Então, assim, é uma pergunta que ela é muito condicionada a alguma condição futura. Se nós não tivermos uma segunda onda em V, se nós tivermos uma segunda onda do Covid-19, infelizmente pode ser para o W. Então é ficar atento ao que está acontecendo, se não houver vacina, se as pessoas se reinfectarem aí, a gente enxerga que possa sim ser um W. Não tem como cravar que vai ser em V, mas também não tem como cravar que vai ser em W. A gente aqui trabalha com a hipótese, sempre é isso, com a hipótese de ser um V, tá bom?